Olá, meu povo. Vamos para mais uma aula. Vamos ver hoje algumas questões para revisar ali aquele assunto que é um assunto bem simples, mas que muitas vezes aparece nas questões e a gente não está preparado porque negligenciou. Que aí é em relação ao uso do artigo, tá? Ou a, os, oais, uns ou umas. E também o contraste de quando não é um artigo e passa a ser pronome. Que a gente vai ver, por exemplo, o o, o a, funcionando como pronome e não como artigo, tá? Então é interessante a gente responder questões sobre isso para pegar bem a manha e estar sempre ligado, porque vez ou outra está caindo esse tipo de questão e o candidato não está preparado. Mas vamos ver. Aqui na nossa primeira questão, tá? Olha só. Analise os excertos a seguir quanto às funções desempenhadas pelo vocábulo o, tá? Ele traz aqui, ó, vocábulo. Ele não diz pra gente qual é a função desse o. A gente vai analisar isso. Então, eu vou analisar justamente as funções desse o quando aparece nas sentenças aqui 1, 2 e 3. Na sentença 1, desde cedo soprara tão forte o noroeste com seu cheiro de mar. No 2, um deles deteria o gesto que fazia com a mão que tinha um jornal. E na terceira tem quem chegou, perguntaria o de óculos. A gente tem um outro o aqui, tá? E a pergunta é: o vocábulo, estou falando aqui do vocábulo o, desempenha a função de pronome demonstrativo apenas em. Gente, foi o que eu acabei de falar para vocês. Nem sempre o a vai ser um artigo. Às vezes, ele vai funcionar como pronome demonstrativo. E eu vou explicar aqui para você bem rápido. A gente tem os artigos definidos e indefinidos, né? Artigos, temos os definidos e os indefinidos, tá? Vou colocar aqui bem explicadinho para vocês. Esse é meu propósito com esses vídeos. Os definidos, o, a, os e as. E os indefinidos, um, uma, uns e umas, tá bom? Isso é o que eu tenho de artigo. Quando que vai funcionar como artigo e quando é que vai funcionar como pronome? É isso que você tem que pensar. Gente, os artigos têm uma função, tá? Função básica. Função básica. Que é de substantivar, tá? Ó, substantivar. Então, quando a gente está usando um artigo, ele provavelmente, na maioria das vezes, vem antes de um substantivo. Quando ele não está diante de um substantivo, é que a gente vai começar a pensar diferente. Mas, às vezes, ele está transformando uma outra palavra em substantivo. Pensa aqui comigo, tá? Vou explicar isso para você agora. Eu digo, o menino é legal, tá? Eu tenho aqui esse o, que ele está funcionando como artigo, porque ele está diante do substantivo menino, certo? Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Os artigos estão antes de substantivos, porque ele tem essa função de, como se fosse para fortalecer essa função sintática, para ficar mais claro ainda que a gente está diante de um substantivo ali, depois dele vem um substantivo. Mas, olha esse exemplo. Se eu digo, o nascer do sol é bonito. Aí você vai olhar e vai dizer assim, professor Fábio, esse o está antes de um verbo, que é o verbo nascer. Esse o aí não está funcionando como artigo, porque ele está diante de um verbo. Você me disse que ele está diante, normalmente diante de um substantivo. Exato? Normalmente diante de um substantivo. Por quê? Porque lembra da função. Ele tem a função básica de substantivar as coisas. Neste caso aqui, esse nascer não é verbo. Esse nascer é um substantivo. E a gente fortalece essa ideia porque eu tenho um artigo antes.
Porque pensa comigo, quando eu digo o nascer do sol é bonito, se eu retirar esse do sol aqui, vamos tirar do sol. O nascer é bonito. Esse nascer não é necessariamente uma ação, né? Não é um verbo, é a coisa do nascer. Quando eu digo o nascer do sol, é uma coisa, eu estou tentando representar aquela coisa, tá? Então, quando eu utilizo esse o aqui na frente, nascer passa a ter a função de substantivo, tá certo? Mas, em alguns casos, esse o não é artigo, e é isso que você tem que estar ciente, certo? Esse o, quando vai ser pronome, deixa eu melhorar aqui. Esse o, quando vai ser pronome, ele provavelmente é um pronome demonstrativo. E aí você lembra, pronome demonstrativo é aquele pronome que demonstra as coisas. Qual é o pronome que eu uso para demonstrar? Aquele, aquilo, aquela, tá? Então, vou colocar aqui assim, ó. Aquilo, aquele, aquela, tá? Isso são pronomes demonstrativos. Isso, este. Vou colocar aqui mais. Isso, este, tá? Eu estou usando essas palavras para demonstrar coisas, por isso que eu chamo de pronome demonstrativo. Tá. E quando é que ele vai funcionar como um pronome demonstrativo? É quando você consegue substituir esse o por uma dessas palavras. Normalmente você vai tentar o aquilo, aquele, que já vai dar certo. Então vamos testar agora. Número 1. Desde cedo soprara tão forte o noroeste. Desde cedo soprava tão forte aquele noroeste, com o seu cheiro de mar. Olha só, dava até que dava. Mas veja que noroeste é substantivo, tá? Então eu não tenho dúvida que aqui eu tenho um artigo, tá bom? Você vai pensar em testar quando não está diante de um substantivo. Mesma coisa aqui, ó. O gesto. Gesto também é um substantivo. Então, esse o funciona como artigo. Então, aqui a gente não tem problema nenhum. Mas vê aqui embaixo. Quem chegou? Perguntaria o de óculos. Esse o está antes da preposição de, tá? Também é comum que o o esteja antes de um que, tá? O que chegou, por exemplo. Vamos pensar assim. Meu pai é o que chegou. Pronto, criei uma frase. Veja, esse o não está antes de substantivos. Aqui está antes de um pronome, de uma preposição, e aqui está diante de uma conjunção, tá? No caso aqui está dentro de um pronome também. E quem já sabe que aqui é um pronome relativo, tá? Então, vê, se ele não está diante de substantivos, é que eu vou pensar diferente. Aí eu vou tentar substituir por aquilo ou aquele. Perguntaria aquele de óculos. Opa, esse o se refere a uma pessoa, demonstra aquela pessoa. Ó, quem chegou? Perguntaria aquele de óculos. Teria até uma crase aqui, né? Então, esse o, ele está funcionando como pronome demonstrativo, porque ele não está sendo utilizado como artigo, porque ele não tem a função de substantivar aqui, certo? Mesma coisa, meu pai é aquele que chegou. Então, diante de que, diante de, você precisa desconfiar, tá? Você vai testar aquele e aquela. Se deu certo, você tem um pronome. Então, a minha resposta aqui vai ser letra C, porque eu tenho um artigo que não está funcionando como artigo, na verdade. É um ou funcionando como pronome demonstrativo, porque não vem antes de um substantivo. Então, essa é a minha resposta, é a letra C, tá? Então, vamos para mais uma questão. Agora que a gente já aprendeu, vamos lá, vamos embora. 2. Dar importância às instituições sem considerar as estruturas tornou mais fácil para o centro neoliberal definir o que os países periféricos deveriam fazer. No período acima, A, tá? Então, ele está falando aqui, ó, de artigos e de preposições. Então, vamos contar. Dar importância às instituições. Aqui, quem estudou crase sabe que tem um a preposição e tem aqui um artigo, tá? Então, aqui eu já tenho um de cada. Dá importância a alguma coisa, às instruções. A junção aqui foi que resultou no fenômeno da crase, recebeu acento grave. Mas eu tenho tanto preposição quanto artigo aqui. Sem considerar as estruturas. Esse as aqui, ó, antes da palavra estruturas.
Estrutura é substantivo, tá? Então, eu vou colocar aqui, vamos melhorar essa contagem da gente, tá? Artigo, preposição. Vamos lá. Eu tenho um artigo aqui na frente e uma preposição. Aqui eu tenho outro artigo, tá? Tornou mais fácil para o centro. Olha um O aqui. Esse O está diante de um substantivo? Sim, centro é substantivo. Então, ele está funcionando como artigo. Centro neoliberal, definir o que, tá? Esse o antes do que, lembra que eu disse a você? Antes de, antes de que, precisa desconfiar. Esse o, ele é um artigo, aquele, definir aquilo que os países periféricos deveriam fazer. É um artigo? Não. Aqui é um pronome, tá? Não é artigo, é pronome. Então, não vou contar como artigo. Que os países, olha aqui, os países. Países é substantivo, eu tenho mais um artigo. Periféricos deveriam fazer, tá? Eu acabei contando só os artigos, né? Nem prestei atenção nas preposições. Então, vamos voltar. Dar importância às instituições, eu tenho aqui uma preposição as, sem considerar as estruturas, tornou mais fácil para é uma preposição, vou contar aqui como preposição, e neoliberal definir o que os países... Aqui, ó, sem considerar, esse sem também é uma preposição, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Dar importância às instituições, um de cada, sem considerar uma preposição, às estruturas, um artigo, tornou mais fácil para preposição o centro. Artigo neoliberal definir o que os países... É isso, tá? Então, a gente tem 4 artigos e 3 preposições, tá bom? A gente, se não tivesse esse conhecimento desse o funcionando como pronome demonstrativo, iríamos marcar que teria 5 artigos. Aí iríamos na letra C. Mas são 4 artigos, na verdade, e a letra B é a resposta. Entenderam? Vamos para mais uma, então. Ó, o médico afirma que os protocolos, sobretudo os de tratamento, precisam ser monitorados para acompanhar a evolução da doença e melhorar o atendimento de pacientes. A gente vai julgar aqui a quantidade de artigos. 6, 2, 3, 4 ou 5. Então, vamos lá. O médico. Médico é substantivo, esse o é um artigo. Afirma que os protocolos. Protocolos é substantivo, então esse os também é artigo. Sobretudo, os de tratamento. Olha só. Os de. Aqueles de tratamento. Esse os não é artigo, tá? É pronome demonstrativo. Precisam ser monitorados para acompanhar a evolução da doença. A evolução. Evolução é substantivo, então esse a é um artigo. E melhorar o atendimento de pacientes. Então, vamos ler. O atendimento. Olha só, um artigo aqui. E aí a gente encontrou 1, 2, 3, 4 artigos. E vamos secos marcar a letra D e vamos errar esta questão. A gente está falando da banca IDECAM, que é uma banca de nível alto, e aí tem um detalhe que os candidatos precisam prestar muita atenção. Existe mais um artigo que está aqui contraído. Quando a gente olha aqui, ó, evolução da doença, esse da é uma contração, gente. O da é a junção de i mais a. A evolução de a doença, a evolução da doença. Lembra da questão que a gente respondeu anteriormente, que tinha uma crase, houve a fusão ali, a gente usou o acento grave. Ali dentro não tinha um pronome, um artigo e uma preposição? Aqui a gente tem a mesma coisa. Temos um artigo e temos uma preposição que foram aqui unidos. De mais a. Então, eu tenho mais um artigo. Então, eu não tenho 4, eu tenho 5 artigos, tá? Então, cuidado. Analise muito bem, porque se a banca, por exemplo, colocasse que era 4, você conseguiria pedir um recurso, porque não era 4. Tem ali uma fusão de uma preposição de mais um artigo a. Beleza?
Fica ligado. Se fosse do, era a mesma coisa. De mais o também é junção. Vamos para mais uma questão. Assinale a alternativa que contém artigo definido. Então, a gente vai olhar aqui para o artigo definido e não artigo indefinido. Lembrando, definido, o, a, os e as. Indefinido, uma, uns e umas, tá bom? Ó, questão difícil também. Mimosa, cor de mulher. Se há, aveluda. Olha só, aqui eu tenho esse a aqui, não é? Olha só, esse a, eu vou julgar se é um artigo ou não. Mas vê, ele está diante da palavra aveluda. Aveluda é substantivo? Não. Aveluda é verbo, tá? Ele vem do verbo aveludar, que é tornar veludo. Então, vê, mimosa cor de mulher se há aveluda, é uma frase complexa de entender, mas precisa observar a análise sintática. Aqui eu estou diante de um verbo e não diante de um substantivo. Então, esse a aqui, ele não está substantivando. Não é a mesma coisa daquele exemplo anterior do o nascer do sol. Porque ali eu tinha uma palavra que estava se tornando substantivo, inclusive se tornando o sujeito da frase. Aqui não. Aqui ainda continua com o sentido de aveludar. Se aveluda no sentido de fazer isso. Então é uma ação, não deixa de ser verbo, tá? Então esse a não é artigo definido, tá bom? Na letra B, já não era uma menina. Eu tenho aqui o artigo uma, que ele é um artigo indefinido e não definido. Na letra C, eu vou ter nunca sucumbiu a essa fascinação. Olha só, eu tenho esse a antes da palavra essa, que é um pronome, tá? Então, esse a aqui, ele não está funcionando como artigo definido também. Primeiro que a gente analisa isso, não está diante de um substantivo. Mas pensa aqui comigo um pouquinho mais. Vamos fazer uma análise sintática aqui, ó. O verbo sucumbir. Quem sucumbe, sucumbe a alguma coisa. Esse a é uma preposição regida pelo verbo sucumbir e não um artigo. Letra D. Uma altivez de rainha cingia-lhe a fronte. Olha só. Quem cinge, cinge algo que é a fronte a alguém, que é a eles, tá? Então, esse a está diante de um substantivo, fronte, tá bom? Então, cingir a fronte é um exemplo de um artigo, né? O verbo pede um objeto direto, que é aqui a fronte, que então, para ser objeto direto, precisa ser um artigo e não preposição, mas no caso ele pede também um objeto indireto, que é esse lhe, que é um verbo bitransitivo aqui. Mas, o artigo que a gente está buscando está presente na letra D, que vai ser a minha resposta. Na letra E, eu tenho e um sangue, esse um é também um artigo indefinido. E um sangue puro, a escumilha, escumilha a ela. Aqui não é também um artigo, mas sim um pronome oblíquo, tá? Porque se refere a ela. Então, letra D é o que eu vou ter como resposta. Quinta questão. Releia e responda. Mas isso não o tornou menos solidário com as pessoas e os seres que necessitam de ajuda. De acordo com a classificação morfológica, as palavras sublinhadas, respectivamente, são morfologia, classe de palavra. Eu vou analisar aqui se eu tenho um pronome e que tipo de pronome eu tenho. Olha só, mas isso não o tornou. A gente já viu exemplo disso anteriormente, né? Aquilo, aquele, aquela, isso, isto, este, esta, é um pronome demonstrativo, serve para demonstrar as coisas. Só com isso a gente já vai ter a nossa resposta, que vai ser a letra C, tá? Esse isso funciona como pronome demonstrativo, não tem outra. Não o tornou, tá? Não tornou ele, tá? Tornar é um verbo, certo? Então, uma possibilidade de quando eu tenho um ou, um a, um os ou um as próximo a um verbo, de ser ou um artigo mesmo, porque eu vou ter ali um, um objeto direto, ou então posso estar fazendo referência a alguma pessoa.
Quando eu faço referência a alguma pessoa, eu vou chamar isso de pronome pessoal do caso oblíquo, tá? É uma redução ali. Ao invés de falar ele, eu estou dizendo esse o. Isso é possível, tá? Para quem já estuda aí pronomes, já estuda morfologia, já sabe sobre isso, tudo bem? Então, essas foram as questões. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, que tenha ficado claro. E quando essa questão aparecer para você, você vai acertar agora, eu tenho certeza. Mas deixa aqui nos comentários o que é que você achou, qual tipo de vídeo que você quer que a gente faça a resolução, quer a explicação de algum assunto em específico, tá bom? A gente tá aqui para ajudar vocês. Até a próxima e muito obrigado.